Olá, meus amores, tudo bom? Professor Eli, eu sou professor de História do 5º ano aqui do Colégio Francisco de Assis. Venho por meio desse vídeo tentar passar para vocês o conteúdo do capítulo 3 do livro didático. Nós estamos vivendo uma situação extremamente alarmante no nosso planeta, mas o Francisco de Assis tem um compromisso com seu desenvolvimento intelectual, então por isso eu venho por meio desse vídeo tentar explicar para você venho tentar explicar para você sobre os primeiros povos da América. É o capítulo 3 do seu livro didático. Então me acompanha aqui nessa aventura histórica que nós vamos fazer e fecha aí em cima essa aba do Netflix, que eu sei que ela está aberta. Fecha essa aba aí do Facebook. Agora a sua atenção é minha. Showzinho? Então, vamos lá, meus amores. Vamos tentar analisar aqui, então, esses primeiros povos da América. Quando a gente começa a analisar esses primeiros povos, quais são, antes de qualquer coisa, os principais objetivos para essa aula? Primeiro objetivo é a gente conseguir identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com seu espaço geográfico. Então, meus amores, presta muita atenção. Na prova, é possível que venha questões perguntando aonde habitavam majoritariamente os povos ceramistas, aonde habitavam as pessoas de uma cultura umbo. Então, você tem que saber relacionar essas culturas com o espaço geográfico. Percebeuzinho? Então o professor já está dando uma dica aqui para vocês de como que vocês têm que estudar. E um segundo ponto é a gente analisar o papel das culturas e das religiões na composição identitária desses povos. Então qual é o papel então da religião para a gente conseguir ir desenvolvendo essa cultura desses povos que vão começar a habitar aqui a América? Esse é o nosso propósito nessa aula, é isso que vai nortear a nossa aula, tá bom? Vamos que vamos. Então, antes de a gente falar então desses povos que estão na América, é necessário a gente falar dos processos migratórios em direção à América. Como que eles fizeram, afinal, para conseguir chegar aqui nessa América? Meus amores, existem teorias alóctones e teorias autóctones. As teorias que realmente são importantes aqui para a gente, para a nossa aula, são as teorias alóctones. Poxa, tio Eli, mas eu nunca ouvi falar nessa palavra. Querido, deixei uma descrição aqui para você que é justamente para te auxiliar no seu estudo. Quando falamos de teorias alóctones, estamos falando de teorias de migração. Então, essas teorias, elas vão dizer o quê? Essas pessoas não nasceram na América, elas não viveram sempre na América, elas migraram para a América. Essas são as teorias alóctones. Percebeuzinho? Então, compreendido que são as teorias alóctones, vamos tentar compreender aqui quais são as principais teorias dentro desse bloco que a gente chama aqui de alóctones. A primeira de todas é a teoria do Estreito de Bering. O que essa teoria vai dizer? Esses primeiros seres humanos, ali que começaram a habitar a África, Europa, Ásia, eles vão migrar da Ásia para a América do Norte por meio desse estreito que a gente vai chamar de Estreito de Bering. Mas, professor, entre a Ásia e a América do Norte tem água, é um mar ali, não é isso? Pois é, querido, mas olha só para a data, aproximadamente 18.000 a.C. Não grava 18.000 a.C. não, porque você vai ver livro didático colocando 17.000 a.C., livro didático colocando 19.000 a.C. Isso aqui é só para você ter uma média, tá bom? E nessa época aqui, como é que estava o mundo? Muito, muito frio. A gente estava vivendo um período que a gente vai chamar de Era Glacial. Você conhece lá dos filmes da Disney, da Era do Gelo, não é isso? Então, a água estava congelada e por esses caminhos de gelo é que os primeiros habitantes da América, eles começam a chegar lá, especificamente na América do Norte, tá bom? Eles começam a sair da Ásia e chegar na América do Norte. Então, a essa teoria chamamos de teoria do Estreito de Bering. É a teoria que vai tentar explicar como que esses primeiros seres humanos começaram a ocupar então a América do Norte, vindo da Ásia, chegando na América do Norte por meio desse caminho de gelo. Showzinho? Próxima teoria, teoria malaio-polinésia. O que essa teoria diz? Ela é muito mais antiga, ela é lá de 70.000 a.C. aproximadamente. Nesse período aqui, as águas não estavam congeladas. Então, esses seres humanos, eles vão sair de onde hoje é a Oceania e vão de barco
até o que a gente chama hoje de Chile, tudo bem? Na América do Sul. Então eles saem de barco de onde hoje é a Oceania e vão até o Chile, começam a ocupar então a América do Sul. Professor, qual é a correta? A teoria do Estreito de Bering ou a teoria malaio-polinésia? Você já deve ter percebido que uma teoria não vai excluir a outra. Então essas coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto a América do Norte é ocupada pelo Estreito de Bering, a América do Sul é ocupada por meio desses povos que vêm de canoa, tá bom? Para ocupar a América do Sul. Essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, essas são as duas teorias que nós chamamos, as duas principais teorias, né, desse bloco de teorias que chamamos de alóctones. Tudo bem? Qualquer dúvida em relação a esse tipo de conteúdo, se alguma coisa não ficou muito clara, escreve aqui embaixo que eu venho aqui com a minha conta pessoal tentar esclarecer as possíveis dúvidas, tá bom? Vamos dar continuidade então, meus amores? Os seres humanos e os outros animais. Compreendido então que esses seres humanos começaram a ocupar a América, como que se deu esse processo de ocupação, o que eles encontraram aqui afinal? Eles encontraram aqui, meus amores, o que a gente vai chamar de megafauna, tudo bem? Coloquei aqui para vocês de maneira bem resumidinha o que é uma megafauna, para poder auxiliar nos seus estudos. Esses primeiros povos que começam a habitar a América, eles eram nômades. O que é um nômade? Coloquei aqui também de uma maneira bem resumidinha para facilitar e muito os seus estudos. Esses primeiros povos que começam a habitar a América, então, eles vão dar de cara com uma série de animais que são animais que faziam parte dessa megafauna, que não existe mais hoje em dia. A gente está falando do leão americano, a gente está falando, por exemplo, da preguiça de gigante, vários animais que hoje em dia não existem mais, tudo bem? Mas que esses seres humanos precisaram enfrentar para poder conviver aqui, poder ter uma sociabilidade, para poder ocuparem de fato esse território. Então era um desafio e tanto poder ter que enfrentar esses animais. Trouxe aqui para vocês, no próximo slide, algumas imagens desses animais, porque eu sei que vocês amam essas imagens. Os direitos autorais dessas imagens, meus queridos, as fontes, todas elas estão lá no final, tá bom? Por isso que eu não coloquei aqui os direitos autorais da imagem, mas eles estão presentes nos slides. Olha o tamanho desse animal. Isso aqui era um bicho preguiça. Comparado ao tamanho de um ser humano, olha que ameaçador, olha que bicho enorme. Pois é. Aqui desse lado, como vocês podem ver, nós temos o esqueleto de um mamute. Caramba! Aqui o tamanho do ser humano. Olha o tamanho do mamute. Então, esses primeiros seres humanos, né, digamos assim, eles precisavam conviver com esses animais. Aqui eu coloquei um esqueleto, então, de um tigre de dente de sabre. Aqui eu coloquei uma ilustração de o que a gente vai chamar de um leão americano. Mas esse leão americano, meus amores, isso aqui é simplesmente uma imagem figurativa, ilustrativa, porque a gente não sabe exatamente como ele era. Então, esses grandes animais que eu coloquei aqui nessa galeria, é só para vocês entenderem por alto quais são os animais da megafauna. Eu não estou falando que todas as pessoas que vieram para a América, todas elas encontraram todos esses tipos de animais. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que são esses animais que começam a entrar em contato com esses primeiros seres humanos. Tudo bem? Então, como é que eles conseguiram sobreviver? Como é que, diante de tamanhas ameaças dentro da floresta, essas pessoas começam a ocupar esse território e conseguem sobreviver? Tanto é que nós estamos aqui. A resposta, meus amores, é justamente a nossa capacidade de formar grupos sociais, um ajudar o outro. Então, você sozinho no meio da floresta, imagina você que tem 9 anos de idade, lá sozinho na floresta, você não vai conseguir sobreviver. Agora você, com a sua mãe, com o seu pai e outras 30 pessoas, aí você consegue sobreviver. Coloquei aqui uma ilustração para vocês de uma flecha umbo. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esses povos, tá bom? Aqui, meus amores, dá uma olhada. É uma flecha, tá bom? Da tradição umbo. Uma pessoa atirando essa flecha, ela acaba machucando um animal, um leão americano, por exemplo. Mas 20 pessoas atirando essa flecha, eles conseguem abater esse animal. Então a resposta de por que esses primeiros seres humanos conseguem permanecer na América e não são destroçados por esses animais que eram muito mais fortes e muito mais rápidos,
é justamente a nossa capacidade humana de conseguir construir uma coletividade. Então você sozinho, você sozinha, vai ter uma grande dificuldade para resolver um certo problema. Mas se você tiver uma outra pessoa para poder te ajudar, talvez esse problema não fique tão difícil assim. É justamente isso. Percebeuzinho? É assim que a gente consegue então resolver a questão. Então, diante de um problema muito grande, a gente precisa unir esforços para conseguir passar por esse problema. Percebeuzinho, meus amores? Então, é assim que esses primeiros seres humanos começam a ocupar esse território americano. E depois, esses povos que começam a chegar aqui como povos nômades, eles começam a fixar uma moradia. Então, há uma passagem aqui de nomadismo para sedentarismo dentro do contexto da América. E por que, então, esse sedentarismo começa a surgir nesse contexto americano? Por causa do fim da era glacial. Então, as temperaturas começam a ser elevadas, as temperaturas começam a se elevar. As águas dos rios, elas começam a não mais estarem congeladas, essas pessoas começam a plantar próximo aos rios, então você começa a ter o desenvolvimento da agricultura, você começa a ter o desenvolvimento da criação de alguns animais, mas de uma maneira extremamente incipiente ainda. E esses povos, que além desses povos começarem a se sedentarizar, esse aumento da temperatura do planeta vai trazer uma série de mudanças. Quais são essas mudanças? Primeiro, o fim da megafauna. Então, aqueles animais que começam que eram uma grande ameaça para esses seres humanos, eles começam a ser exterminados por essas mudanças climáticas. Então, pessoal, aqui com essa sedentarização, a gente vai ter o início da agricultura, tudo bem? E além disso, o desenvolvimento da tecelagem nas regiões mais frias. Estamos falando de regiões, por exemplo, como o Peru, aqueles povos que viviam às vezes em regiões montanhosas. Nós vamos estudar isso melhor no capítulo 4. Esses povos começam a desenvolver uma tecelagem. Por quê? Porque depois, com a criação de animais, você recolhe o pelo desses animais para você poder fazer tecidos. Então, justamente para você conseguir se proteger desse frio. Então, há aqui como consequência dessa sedentarização um processo de tecelagem que começa a surgir então na América. E além disso, nós temos também um aumento demográfico. Por que eu coloquei esse ponto de interrogação? Porque nós não sabemos efetivamente se houve esse aumento demográfico, mas tudo indica que sim. Quando a gente tem uma sedentarização, quando a gente tem uma produção de alimentos mais, digamos assim, próspera, quando a gente tem o fim dessas ameaças da megafauna, provavelmente ocorreu sim um aumento demográfico. As pessoas não estavam mais morrendo de fome ou por causa porque elas eram assassinadas pelos animais da megafauna, porque elas não eram caçadas por esses animais. Quando a gente começa a se sedentarizar, então, esses primeiros povos aqui da América, eles não precisam mais se arriscar na caça. Isso aqui é fundamental para que essas pessoas consigam, então, sobreviver dentro daquele contexto. Então, por isso a gente vai ter um aumento demográfico. As pessoas não estão mais se colocando na floresta para caçar, elas não vão se expor às ameaças da floresta. As ameaças da floresta estão morrendo. Agora você tem produção de tecidos, você tem o início de uma agricultura. Então, todos esses elementos aqui, provavelmente, acabaram gerando um aumento demográfico dentro da América. Percebeuzinho, meus amores? Vamos para o próximo slide, então? Quando a gente começa a falar, então, especificamente dos povos brasileiros, que a arqueologia vem trazendo para a gente conhecimento sobre esses povos, para a prova de vocês, meus amores, vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Essa aula está repleta de generalizações, tá bom? É uma aula voltada para o 5º ano especificamente, para as crianças de 9 anos. Então, quando a gente fala desses povos brasileiros, isso aqui é uma generalização. Quando a gente fala desses povos brasileiros, meus amores, existiam dezenas e dezenas de povos. Existiam dezenas e dezenas de outros animais da megafauna. Alguns dos animais exemplificados aqui, talvez nem sequer tenham vivido na América de fato. É tudo uma generalização para você conseguir entender por alto como se deu essa ocupação da América. Percebeuzinho? Então, a nível 5º ano, o que você precisa saber, meus amores? São justamente 3 povos. O povo umbo, os sambaqueiros e os ceramistas do norte.
Olha só que interessante. Hoje nós já temos dados sobre povos ceramistas na região sudeste também, mas você não precisa saber isso para a sua prova. No 5º ano isso não será cobrado. Então, de maneira genérica, a gente só vai tratar desses 3 povos. Percebeuzinho? Próximo slide. Então, o que a gente tem que saber aqui sobre a cultura umbo? O que vai ser cobrado na sua prova em relação à cultura umbo? Principalmente o fato deles serem nômades, viverem no sul do Brasil, e como nômades, eles viviam em cavernas. Então, eles saíam de uma caverna e iam para outra. Eles até construíam casas, mas como eles não eram povos sedentários, essas casas eram casas incipientes, elas iam se desfazer facilmente. Tanto é que até hoje a gente não sabe o formato dessas casas, por mais que a gente saiba que eles construíam casas. Aqui eu trouxe para vocês alguns elementos dessa cultura umbo, como por exemplo a ponta das flechas e aqui uma boleadeira, que é um elemento muito presente hoje em dia, inclusive na cultura do sul. Então eles pegam essas bolinhas, passam uma linha aqui em volta dessa bola, rodam e jogam nos animais ou jogam em outras pessoas para conseguirem se defender, tá bom? Então os dados arqueológicos vêm trazendo para a gente esses elementos que comprovam que a cultura umbo era uma cultura profundamente voltada para a caça. É algo inerente a esses povos, ou seja, é algo que faz parte de fato da cultura desses povos, porque eles eram povos nômades, eles não eram muito dados à agricultura, eles não eram muito dados à pecuária, a criar os animais, tá bom? Eles simplesmente caçavam e depois de terem caçado e coletado na floresta, eles vão para outra região. Então, cultura umbo, sul do Brasil e nômades. É o que você precisa saber para a sua prova, tá bom? Então, os próximos povos aqui que a gente vai ver são os sambaqueiros. Eles são produtores de sambaquis. Esses povos, eles já eram mais sedentarizados, ou seja, eles ocupam uma determinada região e eles vão produzir esse elemento que nós chamamos de sambaqui. Coloquei uma definição aqui para você, bem resumidinha, para poder te ajudar nos seus estudos. Então, sambaquis, meus amores, montes feitos de conchas, construídos pelo acúmulo deste material, fonte da alimentação destes povos. Eram utilizados também como sepulturas ou moradias. Então, quando a gente fala de sambaqui, o sambaqui ele tem uma função social? É claro que sim. Olha lá, ele era às vezes usado como moradia, ele era às vezes utilizado como uma sepultura, tá bom? Então isso aqui é um acúmulo de concha, um acúmulo desses materiais. Alguns sambaquis possuem metros e mais metros de altura. Esses povos que produziam esses sambaquis viviam no litoral, obviamente. Então, ao contrário da cultura umbo, que geralmente vive no interior do nosso país, os sambaqueiros viviam no litoral do nosso país e produziam esse verdadeiro patrimônio material da nossa história. Vamos analisar aqui, então, alguns exemplos de sambaquis. Olha lá, aqui a gente tem um grande sambaqui, tá bom? Que fica na região de Santa Catarina, é o maior do mundo, tudo bem, pessoal? Infelizmente, ele tem sido muito maltratado pelos seres humanos, por quê? Porque eu não sei se está claro aí nos slides, a gente tem aqui a presença da marca de pneu. Então as pessoas sobem com o carro aqui, acabam estragando o artefato. Esse aqui é o maior sambaqui do mundo, ele fica lá em Santa Catarina. Aqui, em contraste, eu quis colocar um outro sambaqui que é menorzinho. Mas a gente pensa, poxa, Eliezer, por que é interessante estudar isso aqui? Como eu já falei para vocês, as pessoas eram enterradas dentro desse sambaqui, então fala muito sobre a cultura desses povos. Eles serviam como moradia para algumas pessoas. Os restos dessas conchas podem ser associados a determinadas regiões geográficas do nosso país, que vão mostrar então até onde esses povos iam. Eles iam, depois voltavam. Então, esses sambaquis trazem muitas informações para quem sabe pesquisar. Para provar para você que esses sambaquis também eram utilizados dentro de rituais religiosos fúnebres, trouxe aqui uma imagem de um esqueleto que foi retirado de um desses sambaquis, tudo bem? Então percebam, os sambaquis eles podem ser enormes, como esse aqui, é uma verdadeira montanha, como ele também pode ser um sambaqui bem pequeno, aqui próximo às águas. Percebeuzinho? Então é isso que você precisa saber em relação aos sambaquis. Showzinho, meus amores?
Os últimos povos aqui, então, que a gente precisa estudar são os que a gente vai chamar de povos ceramistas. Existem povos ceramistas no que a gente chama hoje de São Paulo, mas o que você precisa saber para a sua prova do 5º ano é só que esses povos ceramistas, eles viviam no norte, tá bom? No norte e no nordeste do Brasil, principalmente nas regiões litorâneas ali da floresta amazônica. Eles vão produzir a cerâmica, ou seja, o que tudo indica para a gente é que eram povos sedentários. Por quê? Porque essa cerâmica, ela era utilizada para você cozinhar os alimentos e para você ir estocando alimentos. Poxa, se eu estou estocando alimentos, então provavelmente eu tenho uma plantação ali, percebeuzinho, que vai produzir esses excedentes e esses excedentes eu vou estocando dentro desses artefatos de cerâmica. E esses jarros de cerâmica não eram só utilizados para a estocagem de alimentos, eles possuíam uma série de outras funções, como por exemplo, funções fúnebres também. Às vezes os restos materiais das pessoas eram depositados dentro dessas urnas funerárias, que são urnas lindíssimas, tudo bem? Trouxe aqui para vocês algumas imagens desses artefatos que são construídos por esses povos. Olha lá, essas imagens aqui então eu tirei do site do Museu Nacional. Olha só que interessante. Poxa, Eliezer, eu sempre achei que os indígenas, eles eram povos bárbaros, não produziam coisas bonitas. Pois é, você achou errado. É lindíssimo, vocês não acham? Olha lá. Então aqui nós temos cerâmicas do povo Marajoara, aqui cerâmicas do povo Santarém, são diversos povos que são povos que a gente considera ceramistas. Existem muitos outros. Para a prova de vocês, só será pedido o Marajoara, tá bom? A gente não vai nem pedir nada relacionado aos povos Santarém. Então a prova de vocês vai estar muito, muito tranquila. É só isso que vocês precisam saber. Tudo bem, meus amores? Então, olha só que bonita essas cerâmicas que eles produziam. Vamos passar então para o próximo slide? Aqui eu trouxe simplesmente a fonte das imagens, eu acho que é interessante por causa dos direitos autorais. E só isso, tudo bem? Se a gente puder voltar um slide, só para ficar aquele fundo bonito desses artefatos. Meus amores, espero ter ajudado vocês nessa aula. Se alguma coisa ficou muito corrida, escreve aqui embaixo que o tio Eli vem aqui tentar ajudar vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma colocação, algo extra, fica à vontade para escrever aqui embaixo. Deixa o seu like, aperta aqui no sininho para você receber outras aulas, tudo bem? E até a próxima, meus amores. Valeu, bons estudos!